Bem-vindo, guerreiros e guerreiras! Inicia agora nosso curso de redação do zero focado na Polícia Penal de Minas Gerais. Muitos de vocês já me conhecem, né? Sou mentor para carreiras policiais, já fui aprovado em 4 concursos públicos, Polícia Militar de Minas, Bombeiro Militar de Minas, Bombeiro Militar do Rio de Janeiro e no cargo de assistente administrativo também aqui de Minas Gerais. Então já venho trabalhando em comprovações, tenho centenas de aprovados na Polícia Militar aqui de Minas Gerais, tenho centenas de alunos, né? Muitos aqui já me conhecem, reforçando de novo a informação. E neste curso especificamente, a gente vai dar um foco específico na Polícia Penal de Minas Gerais, tá? Mas antes disso, vamos primeiro olhar o nosso último edital. Qual que foi o último edital publicado aqui, ó? Deixa eu compartilhar minha tela. Perfeito. O último edital foi no ano de 2021. Flávio, caiu redação na Polícia Penal? Caiu redação na Polícia Penal de Minas Gerais. Então é isso que a gente vai estudar, tá? Vamos entrar aqui nos pré-requisitos. O que a banca espera de você lá no dia? Ó? Vamos lá. Da prova de redação. Só esclarecendo para depois, nos módulos iniciais aqui, a gente vai começar a produzir um texto dissertativo e argumentativo a partir do zero. Nos primeiros módulos, tem videoaula do ensinando a produzir uma redação a partir do absoluto zero. O que você tem que fazer? Lá ver o texto motivador, como extrair informações de textos motivadores, tem tudo aqui, tudo mastigado, tudo que você precisa para de fato gabaritar, né? Tirar um 9 de 10 na redação lá no grande dia, tudo bem? Na prova de redação, então somente serão corrigidas as provas de redação dos candidatos que obtiverem nota mínima de 60% de pontos atribuídos à prova objetiva. Então você tem que tirar pelo menos 60%. Isso daqui conforme o último edital do ano de 2021. E no mínimo 40% de cada disciplina. Flávio, então não posso zerar nenhuma prova? Não pode zerar nenhuma disciplina, neste caso, tá? Então vamos lá. Na prova de redação terá o valor de 100 pontos e constituirá de tema que será fornecido no momento da prova, devendo conter no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Isso daqui é o padrão, né? Geralmente é o padrão, de 20 linhas até 30 linhas, mas com o nosso curso aqui não vai ser nada difícil produzir uma redação bem próximo das 30 linhas. Ah, Flávio, quantas linhas que eu devo fazer aqui, ó? O máximo possível, 28, 29, 27 linhas, até 27 está tranquilo, tá? Então vamos lá, correção formal. Flávio, como que será distribuído os 100 pontos da redação? Tá aqui, ó. Ou seja, 60 pontos vai ser no quesito ortografia, acentuação, propriedade vocabular, morfossintaxe, pontuação e elementos de coesão. Bem parecido com a avaliação da banca da Polícia Militar, que é a banca CRS. A banca CRS também dedica 60 pontos somente para ortografia, pontuação e morfossintaxe, tá? Depois, mais 40 pontos de desenvolvimento do tema, no caso seria o conteúdo, né? Tipologia textual, seu texto se enquadra no texto dissertativo, tá? Tem um passo a passo para a gente seguir. Coerência textual, seleção de argumentos, a parte do conteúdo, construção da argumentação. Só que não tem como a gente dissociar completamente este conteúdo aqui de cima com o de baixo, porque querendo ou não, eles estão interligados. Uma pessoa que escreve sem desvio de ortografia, de pontuação, de morfossintaxe, consequentemente acaba mandando bem nessa parte aqui de baixo, tá? Porque a progressão, a construção da argumentação, né, está estritamente relacionada também à capacidade do aluno escrever bons textos. Mas não se preocupem, tá, gente? Não se preocupem. Aqui vocês vão dominar a partir do zero, por isso que é a redação do zero, tá? Então a redação, continuando lá, com mais de 30 linhas ou menos de 20 linhas será penalizado, ou seja, você tem que escrever no mínimo 20 linhas, mas a gente não vai escrever só 20 linhas, a gente vai escrever pelo menos umas 27 linhas, tá? Pelo menos. Tem o passo a passo que eu vou passar para vocês. 5 pontos por linha de cada, ou seja, se você escrever menos de 20 ou mais de 30, não pode passar das 30 não, tá, gente? Ah, Flávio, mas eu não consegui terminar a minha ideia. Para ali, ponto final. Não escreva depois das margens, eu vou trazer as outras informações para vocês com calma. Mas respeite as 30 linhas da sua folha de redação, sobre a hipótese até de ser eliminado do concurso público. Não pode passar da margem da redação, tá, gente? A folha da redação tá aqui, ó, o aluno quer escrever aqui por lá de fora. Não pode, de jeito nenhum. Você tem que respeitar a margem, mas depois eu passo as informações. Então, o quesito conteúdo será avaliado quando os aspectos de pertinência ao tema proposto têm um certo passo a passo para você não fugir do tema, tá? Então é só você seguir isso que eu vou trazer para vocês. A argumentação coerente das ideias, informatividade, adequação dos usos dos articuladores, tem que saber utilizar, meus amigos, os articuladores argumentativos no primeiro desenvolvimento, no segundo desenvolvimento e no início da conclusão. Isso é obrigatório, tá? Organização adequada de parágrafos e propriedade vocabular. Quando
9.35. Quando sua digitalização, a folha de texto de redação não será permitida qualquer identificação do candidato. Óbvio, né? Você não pode assinar na folha da redação. Somente na onde que está escrito ali para você assinar, tá, gente? Você não vai assinar dentro do seu texto, ou dentro do seu texto colocar uma estrelinha. Isso daqui não pode, sob a hipótese de você ser eliminado do concurso público. Então você tem que ler as orientações lá da sua prova. Cuidado. O candidato somente poderá propor assinatura local especificamente indicado por tal finalidade. Então tá lá o local certinho para você fazer a assinatura. Olha lá, e consequente eliminação do concurso, olha lá, sob pena de anulação da prova, caso você assine, né, no local que não seja devido. Mas, o que mais que a gente tem aqui, ó? O espelho da prova de redação será divulgado no endereço eletrônico, né, dentro do site. Beleza, será atribuído nota 0 à redação. Muito cuidado com isso daqui, tá, gente? Ó, muita gente zera a redação, mas por falta de atenção. Cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido. Então, por exemplo, lá o último tema da redação foi aqui, ó. A arte pode exercer um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos. Esse daqui foi o tema da redação, o tema amplo. É um tema mais amplo, um tema tranquilo da gente trabalhar. Então, por exemplo, tá falando de arte, tá falando de promoção, tá falando de direitos humanos. Aí você quer falar na sua redação sobre morte no trânsito. Aí você foge do tema, quer falar sobre o uso de substâncias entorpecentes. Gente, não é o assunto aqui. Então tem um passo a passo para você seguir. Logo no primeiro módulo aqui do curso, no primeiro módulo, eu já começo a produzir uma redação a partir do zero com vocês. Flávio, o que eu faço na introdução? Flávio, o que eu faço no desenvolvimento? Como que eu faço no desenvolvimento número 2? E como que eu faço na conclusão? Tudo tem um passo a passo a ser seguido para produzir uma boa redação, tá, gente? O que mais? Tá, vamos voltar aqui, ó, no edital. Que fuja da tipologia, ou seja, lá é cobrada a dissertativa argumentativa, ou seja, tem um certo passo a passo para você seguir para se enquadrar na tipologia textual. Você tem que se posicionar diante do tema, tem que utilizar palavras e expressões de juízo de valor, tem que utilizar conectivos, tem que utilizar articuladores argumentativos, tem um certo passo a passo. Então você tem que seguir para se adequar à tipologia textual. O meu texto está narrativo, fugiu da tipologia textual. Porque o dissertativo argumentativo visa ao convencimento. Então, por isso que você tem que seguir esse passo a passo. Proposta de redação. Considerada elegível e desenvolvida de forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre as palavras e parágrafos, bem como códigos alheios à língua portuguesa. Aí quer colocar estrela, quer colocar quadrado, vai ter a nota zerada, tá? É isso. Diverso do português. Ou seja, gente, letra ilegível também é muito perigoso. Flávia, minha letra é horrorosa. Às vezes, compensa de você fazer uma letra de forma ou uma letra de imprensa, né? Por exemplo, a minha letra é muito ruim, por isso que eu escrevo dessa forma aqui, ó. Se eu escrever polícia, ó, olha como é que vai ficar, ó. Polícia. Olha isso daqui, olha que bizarrice essa letra aqui, ó. Muito ruim, por isso que eu não escrevo dessa forma. E eu adotei essa modalidade de escrita, tudo bem, ó? Segundo, fica muito mais legível. Por aí vai. Então só queria mostrar para vocês a minha atual letra, porque a minha cursiva é horrorosa. Que não for redigida de caneta tinta azul ou preta, né? Essas duas aí, segundo o último edital. Cujo texto seja no todo ou parte cópia, transcrição ou plágio de outro autor. Aí tem um texto lá na sua redação e você copia o texto num parágrafo inteiro. Redação, né, pode ser zerada ou perder muito ponto. Tudo bem? Então você não pode pegar, Flávio, eu vou escrever um parágrafo inteiro do texto motivador. Não pode, de jeito nenhum. Você pode extrair informações, dados dos textos motivadores, mas para isso também tem técnica. Que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato. Ou seja, o aluno começa a fazer cruz, começa a fazer bolinha, começa a fazer estrela, na intenção de ser identificado por um possível corretor. Vai ter a redação anulada. Então não pode colocar código na redação não, tá, gente? A prova de redação terá cunho classificatório e eliminatório. O que é isso daqui, ó? Classificatório. Ou seja, se você tirou 60 na redação e teve um aluno que tirou 90, esse aluno que tirou 90 ele vai subir posições. Você pode até perder a sua vaga. Isso daqui acontece muito com os candidatos. Flávio, na redação eu tirei uma nota muito baixa. Aí teve vários alunos que tirou notas altas, ou seja, você vai perder classificação, pode até ser eliminado do concurso, tá? Eliminatório, ou seja, se você não conseguir pelo menos 60% dos 100% da sua prova, você pode ser eliminado, você vai ser eliminado do seu concurso público, porque está escrito aqui no edital,
Tudo bem? Então é basicamente isso daí. Primeiro módulo, não pule de forma alguma o primeiro módulo. O primeiro módulo aqui da plataforma é o módulo mais importante que tem. Lógico, aqui vai ter textos motivadores, vai ter redações modelos, ou seja, tem estruturas textuais para vocês se embasarem, vai ter PDFs, vai ter materiais complementares, plataforma completinha para vocês destravarem esse conteúdo e conseguir produzir uma boa redação lá no grande dia, tá? Polícia Penal de Minas Gerais. Então, próxima aulinha nossa já será do primeiro módulo. Como estruturar a introdução. Depois a gente vai organizando como estruturar o desenvolvimento número 2 e, por fim, como estruturar a conclusão. Gente, é só seguir um certo passo a passo. Tudo bem? Vou ensinar para vocês como adicionar argumentos de autoridades. Ah, Flávio, eu quero colocar uma citação de Thomas Hobbes. Flávio, eu quero colocar uma citação de Albert Einstein. Devo ou não? Flávio, eu quero mencionar a Constituição Federal. Constituição Federal é um repertório coringa que cabe praticamente todos os temas. Sobretudo neste último tema aqui, ó. Tá falando de direitos humanos? Tá falando de arte? Meus amigos, tem menção direta na Constituição Federal sobre direitos humanos, sobre a arte. Então dá pra gente mencionar? Dá. Flávio, eu quero mencionar a DUD, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Tranquilo, dá pra gente mencionar, mas tem que saber mencionar, porque um repertório não é simplesmente você jogar na redação. Mas essas informações detalhadas eu vou passando ao longo das videoaulas e vou fechar essa aula aqui para não ficar extensa. Tudo bem? Fique com Deus, grande abraço e até a nossa próxima aula.